Boa noite! Estamos aqui na Ubuntu Leste Hub, o primeiro site, o primeiro hub de inovação criado no extremo leste da capital de São Paulo. E aí nossa ideia é levar sempre isso, conhecimento, tecnologia, levar insights para as pessoas que não têm a menor chance de ter essa informação. A gente quer levar o ambiente de informática, de startup, até os lugares mais distantes. Bom, qual é a nossa meta hoje? Nós vamos falar de um termo em inglês, o personal branding, né, que vai ser muito bem explicado agora para vocês. E para isso, a gente está trazendo aqui duas mulheres excepcionais, duas mulheres especiais, e vocês vão saber por quê. Está aqui comigo a Mônica e a Natália, elas vão se apresentar, e vocês vão entender por que elas são tão especiais e o quão é importante você escutar essas mulheres. Por favor, se apresentem. Bom, eu sou a Mônica Andrade, né? Hoje eu trabalho dentro de uma companhia, dentro da Wave, que faz parte do Grupo Móvel, onde a Natália também trabalha. E eu trouxe ela como minha convidada, na verdade, e fiquei muito feliz que ela se dispôs a bater esse papo com a gente. Hoje eu atuo dentro de Sales Machine, na Wave, trabalhando com inteligência artificial, customer experience, chatbots, enfim, uma série de tecnologias aí. E agora eu quero muito que a Natália fale um pouquinho dela e que ela se apresente também, porque ela que é especialista no assunto, eu trouxe ela para que ela fale mesmo, para que ela se apresente. E estou muito feliz, de verdade, com essa companhia hoje. Legal. Eu queria muito agradecer, Ed e Mônica, pelo convite e pela disponibilidade de vocês em fazer esse papo acontecer. A gente sabe o quanto essas conversas são importantes. Meu nome é Natália, eu trabalho na Móvel. Eu trabalho com recrutamento faz mais ou menos quase 10 anos, ou mais que isso. Hoje eu trabalho na Móvel com posições de liderança de tecnologia. E a ideia é a gente bater um papo aqui sobre como é que a gente pode construir nossa marca para cada vez mais conseguir ocupar espaços no mercado. Muito bem. Bom, primeiro uma pergunta, Natália. Você está aqui no Brasil? Não estou. Eu moro em São Francisco, na Califórnia. Eu vim para cá 2 anos atrás estudar inglês, me apaixonei e voltei para cá esse ano de novo. E aí eu vou morar aqui por muito tempo. Olha o amor. E você, Mônica, onde você está? Eu estou no Brasil, estou em São Paulo, moro em Interlagos e trabalho num escritório aqui de São Paulo, que fica no Morumbi, dentro da Wave, junto com o Grupo Móvel. Tá certo. Olha só, pessoal. Qual a importância do conteúdo que elas vão trazer para a gente agora? Nós estamos vivendo hoje a maior pandemia que esse planeta poderia está passando, né? Estamos num momento onde um vírus literalmente quebrou o sistema, né? Usando jargão técnico. E neste conceito, acabou-se, a economia está parada, os empregos não estão acontecendo, as pessoas estão sendo demitidas, certo? E aí eu coloco para vocês duas, como manter o emprego? Como conseguir o emprego, como vender que você é importante para a empresa, mesmo com este cenário. O que é que vocês podem me dizer? Eu acho que a gente tem muita coisa para dizer em termos de manter o emprego é uma coisa muito complexa, não dá para garantir, existe uma questão econômica aí que envolve tudo isso. Mas eu acho que o importante é você mostrar para o seu gestor, para quem você responde, o quanto você está envolvido nos projetos, o quanto a sua presença na empresa é importante, o quanto você consegue entregar resultados. Mas nesse momento é muito difícil, acho que a gente falar de manter o emprego 100% de certeza, sabe? Por tudo que a gente está vivenciando, assim. Entendi. E uma questão, né? O mais importante. Como a gente vender bem quem nós somos e o que podemos oferecer às empresas e aos negócios?
Moça, quer falar? Pode falar, pode conduzir. Existem diversas formas. Eu acho que a primeira delas, e a primeira que acho que a Mônica e talvez o Ed vai reconhecer é a gente, pelo menos eu, quando comecei minha carreira, não falava nas reuniões. Não falava para as pessoas minhas opiniões, não falava nada, porque eu estava num ambiente totalmente branco. Eu imagino que todas as, né, vocês vivenciem muito isso. Então, primeira coisa é, as pessoas precisam te conhecer, elas precisam saber quem é você, elas precisam saber o que você faz. Apesar da gente saber que existem várias pessoas que têm um perfil introvertido e por aí vai, as pessoas precisam ter visibilidade, né? Então, eu acho que a palavra-chave de tudo é visibilidade. E você mostrar o quão o seu trabalho está agregando valor. E eu acho que a melhor forma de fazer isso é a Mônica trabalha na área de sales, então ela vai entender. A gente precisa mostrar com dados. Se a gente mostra com dados que a gente está conseguindo vender mais, que a gente está conseguindo contratar pessoas, que a gente está conseguindo fazer tudo isso, a gente consegue ir construindo a nossa marca aos poucos, sabe? Sim, é o que eu sempre falava lá na própria Educafro, né? Que a gente tem que aprender a se vender. Só que o que acontece? O preto, ele não aprendeu. Na verdade, não é nem que ele não aprendeu, a gente foi muito mal trabalhado com a nossa estima, né? Sim. Então, e quando eu falo de estima, é de todos os sentidos, não é só a beleza, é você não se sentir pertencente a determinados lugares. Então, você acha que você não consegue se vender. E então, você não merece, né? Porque a gente sente que não merece estar ali. Exatamente. Então, você não se sente pertencente àquele lugar, você não se sente parte daquele lugar, principalmente. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente começar a entender que aquele lugar, ele nos pertence e nos é de direito. E aí você começa a ter voz. Não é difícil, não é um processo fácil. Ontem mesmo eu estava falando com umas meninas, eu falei assim, não se cobra tanto, esse é um processo, ele é um processo que ele é construído ao longo do tempo, você chega meio que de mansinho e você vai construindo de acordo com o que você vai conhecendo das pessoas e com o que você vai conhecendo da empresa. Você não tem como já chegar mostrando totalmente a sua cara, mas você tem que chegar mostrando quem você é, né? Eu acho que visibilidade é importante, porque quando a pessoa branca faz um projeto, e assim, pode ser o menor projeto que for, adicionei uma palavra no negócio, eles mostram para todo mundo. E por que quando a gente faz um projeto, quando a gente trabalha numa coisa e a gente trabalha muito mais, a gente trabalha muito duro, porque a gente quer mostrar para as pessoas que a gente consegue entregar com resultado e por aí vai, por que a gente não consegue mostrar? Por isso que eu acho que visibilidade de tudo que faz é muito importante para que as pessoas comecem a ver o seu trabalho cada vez mais, sabe? E visibilidade, obviamente, com dados e com elementos de que você está entregando aquilo. Sim. Mas como, por exemplo, no caso, vou até falar do retrato das pessoas negras, que não são tão presentes na TI, nem nas grandes diretorias. E eu que já passei por um grande banco, vejo que tem inúmeras situações onde a gente pode criar material e fazer, mas fazer essa visibilidade nunca é tão simples, nunca é tão rápido. Você que está numa empresa que tem um renome internacional e hoje está aí nos Estados Unidos, né? Ou seja, você é estrangeira. Como você consegue a visibilidade? Qual é a dica que você pode dar para o público entender esse processo? Primeiro, acho que você precisa conquistar confiança das pessoas. Como é que você conquista confiança? Entregando as coisas no prazo, entregando as coisas com uma boa qualidade. Nada vem em vão, né? As coisas precisam estar conectadas. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto eu acho que você trouxe um pouco disso no começo. Vamos falar de inovação. Nós não falamos de inovação. E quando a gente está numa empresa de tecnologia como uma startup, a gente precisa falar disso. E quando você cria um projeto inovador, as pessoas olham para isso, né? Então, acho que esse é um segundo ponto. O famoso pensar fora da caixa. Que às vezes a gente acha que é um negócio surreal, mas não é um negócio surreal. É um negócio simples, às vezes é um processo que precisa ser ajustado, às vezes é uma visão que você tem de mercado, enfim. E eu acho que, no meu caso, tá? E aí falando do meu caso muito pessoal, eu tenho uma gestora incrível.
e muito humana. Então, a gente conseguiu se conectar muito bem. E qualquer tipo de incômodo que eu venha a ter, eu compartilho com ela. E mesmo quando eu não tinha gestores tão humanos assim, ou que entendiam, né, todas essas questões de racismo, questões do que é ser negro no Brasil, eu compartilhava com eles e com elas, para que eles começassem a entender e começassem a me encorajar. E quando você compartilha, cria uma conexão, sabe? Cria um ambiente de confiança. E isso me ajudou muito em todas as empresas que eu passei. Compartilhar como é que eu me sentia. Então, nossa, eu estou numa reunião, eu não consigo falar. Eu preciso compartilhar isso com o meu líder, porque de alguma forma ele pode pensar em como é que ele pode me ajudar, sabe? Quero trabalhar num projeto, não sei como. Procura alguém dentro da empresa e pede ajuda, sabe? Então, acho que isso é um ponto importante. Ok. Deixa eu aprofundar um pouco mais em dicas e todas essas coisas, mas bem superficialmente, acho que é um pouco disso. Não, já que é o momento, se aprofunde. Fala aí para nós, o que é que tem de material para mostrar para nós aí? Vamos lá. Quando você quer colocar a apresentação? Tá, deixa eu colocar aqui para vocês. Só um minutinho, pessoal. Vamos organizar aqui. Aí. Legal. Estou aqui ao seu dispor, vai falando. Olha, se você quiser passar para o próximo slide, Mônica, por favor, vai me ajudando, porque a gente trabalha na mesma empresa, então a gente pode compartilhar. Isso aí eu vendo bastante. Então, só para vocês entenderem um pouco, meu nome é Natália, eu sou analista de recrutamento e seleção, tech recruiter, não sei, todo mundo conhece de um jeito, talent acquisition, mas basicamente eu trabalho em posições de liderança de tecnologia. Então, posições que de alguma forma vão mexer muitos ponteiros dentro de uma empresa. E eu trabalhei em algumas empresas, então eu trabalhei numa empresa de segurança da informação quando estava nascendo no Brasil, vim para os Estados Unidos, voltei para o Brasil, trabalhei na Movile um tempo, fui para o Nubank, voltei para a Movile e agora eu estou aqui nos Estados Unidos. Eu amo recrutamento, amo tecnologia, então são duas coisas que fazem muito parte do meu dia, fazem muito parte, enfim, da minha carreira, assim. E aí eu acho que se a gente pudesse contar um pouquinho do que é a Movile, eu acho que seria muito importante, porque a gente tem vagas, então fiquem à vontade para entrar no nosso site. Vagas é legal, esse momento é importante. Eu acho que foi legal compartilhar que a gente tem vagas, a gente ainda continua contratando, então se vocês, enfim, se interessarem, fiquem à vontade para me adicionar, ou adicionar a Mônica, ou adicionar o Ed, e compartilhar o perfil de vocês ou o currículo com a gente. Ed, você pode passar para o próximo slide? Aqui. Para quem nunca ouviu falar na Movile, nós somos um ecossistema de empresas de tecnologia. Hoje a gente tem 6 negócios dentro da Movile. Então a gente tem a Zup, Movile Pay, Play Kids, Wave, que é onde a Mônica trabalha, Simpla, que praticamente todo mundo conhece porque a gente usa muito para comprar ingressos de eventos, e iFood, eu imagino que todo mundo conheça o iFood. Hoje todo mundo conhece o iFood. Eu imagino que todo mundo conhece. E aí, só para vocês entenderem um pouquinho da nossa missão, do nosso sonho, a gente tem um sonho de impactar a vida de 1 bilhão de pessoas através dos nossos produtos. Então, a gente trabalha muito, acho que a Mônica compartilha desse mesmo sentimento, para que a gente consiga cada vez mais alcançar essa nossa missão. Ed, se você quiser passar para o próximo slide. Aí. Acho que o outro. Isso. Só para vocês entenderem um pouco melhor sobre o Grupo Movile, a gente tem mais de 4.000 colaboradores em 20 escritórios espalhados em vários lugares do Brasil e até outros países. A gente tem a primeira plataforma de delivery na América Latina, que é o iFood, a primeira plataforma de ingressos com a Simpla, e o segundo aplicativo mais rentável de crianças, que é o Play Kids, e que está crescendo cada vez mais. Conheço bem o Play Kids. Legal. Gabi e o Play Kids. Criança, né? Tchau, minha filha. Eu entrei na Movile, e aí, só para vocês entenderem um pouco, até eu entrei na Movile pelo Play Kids, e aí depois eu fui para a Holding, então foi um movimento um pouquinho diferente. E aí a gente divide o nosso segmento em 4, então a gente tem a parte de food, a gente tem tickets, a gente tem a parte de conteúdo e de serviços com Play Kids e Wave, e a gente tem a parte de fintechs também, que é uma vertente que a gente está olhando bastante agora.
E aí, depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar um pouco com vocês, explicando um pouco mais sobre as empresas, mas acho que o objetivo aqui é a gente aprofundar um pouco sobre como é que a gente consegue construir nossa marca. E aí eu acho que não tem como falar sobre construir marca se a gente não pensar em como entrar numa empresa para construir nossa marca lá dentro. Então, acho que o primeiro passo é a gente pensar como é que a gente entra, né? Ed, se você quiser passar para o próximo slide. Opa, vamos lá. O outro, isso. O que eu quero compartilhar com vocês é um pouco do que normalmente é um processo seletivo. O que eu percebo, tá? E aí eu tô falando muito das minhas análises quando a gente olha para vagas, e tem vários dados já que trazem isso. É muito difícil uma pessoa negra se aplicar numa posição quando ela percebe que ela não tem todos os requisitos. E isso é uma coisa que eu vivi, eu imagino que a Mônica viveu, eu imagino que o Ed viveu, todos nós vivemos. O que é engraçado é a gente pensar que quando uma pessoa branca vai se aplicar, às vezes ela não tem nada a ver com a vaga. E aí eu acho que é um convite para a gente refletir. Será que a gente não está cobrando muito? Será que realmente a gente precisa ter todos os pré-requisitos para se aplicar numa vaga? Então, acho que essa é a primeira reflexão que a gente tem que fazer. Porque se a gente faz curso, se a gente tem conhecimento na maioria das coisas, por que a gente tem que estar 100% pronto? Não sei se a gente tem que estar 100% pronto, porque nós temos várias outras empresas, várias outras pessoas que participam de processo seletivo e não estão 100% prontas. Então, acho que essa é uma reflexão que a gente precisa muito fazer. E aí eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre como normalmente funciona um processo seletivo, sobre como normalmente a gente conduz um processo. Então, tudo começa com a abertura de uma vaga, e normalmente essa vaga já foi prevista no budget, ou o gestor, enfim, ele já tinha visualizado que ele precisa de alguém com esses skills. E aí, depois disso, a gente tem o que a gente chama de estratégia de sourcing, que é o momento que a gente pensa, onde é que a gente vai achar essas pessoas? E esse é um momento muito importante para nós negros, porque é um momento onde a gente normalmente perde a nossa oportunidade. Não é legal, não dá para rir disso. Porque a gente não se aplicou na vaga, a gente não está no LinkedIn, e quando a gente está no LinkedIn, a gente não está com o nosso perfil bem feito. O que acontece? Eu vou abordar alguém que esteja com o perfil mais bem feito, mais alinhado à minha vaga. Então, eu incluí essa parte porque é uma parte muito importante. Aqui na Movile, a gente vem estudando muito sobre como cada vez mais ter acesso a pessoas negras no LinkedIn. A gente sofre muito para conseguir achar pessoas negras. Então, uma dica que eu posso dar, acho que já de cara, é usem o LinkedIn. Ele vai ajudar muito na marca pessoal. Postem, comentem, enfim, estejam presentes no LinkedIn. A Mônica já está dando obrigado. Eu entendi, Mônica. Eu entendi a crítica, tá? Eu falei para o pessoal usar o LinkedIn. Redes sociais é importante, mas continua, Natália. O LinkedIn, hoje, no Brasil, o LinkedIn é a principal ferramenta de recrutamento. Então, se a gente não está no LinkedIn, a possibilidade de a gente não conseguir uma vaga é muito grande. E pensa que quando a gente recebe a aplicação numa vaga, às vezes a gente recebe 1000 aplicações. Mas, às vezes, quando um candidato me manda mensagem diretamente no LinkedIn, eu consigo ter um olhar diferente do que ver 1000 currículos. E, às vezes, eu nem vou chegar no currículo dele. Apesar de tentar, às vezes, a gente não consegue, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Depois disso, a gente tem o que... E aí eu tô falando bastante sobre a Movile, tá? Depois disso, a gente tem o que a gente chama de Recruiter Interview. E aqui na Movile, a gente tem um olhar bem forte para a diversidade. Então, independente dessa pessoa ser branca, enfim, independente do que ela seja, a gente vai falar de diversidade na entrevista. E quando é uma pessoa branca, a gente tenta trazer questões para entender se essa pessoa se sente desconfortável. Acho que se for para se sentir desconfortável, ela já vai se sentir quando ela me vê. Mas... Não é assim, não é assim. A gente já coloca esses pontos na entrevista para que a gente entenda como é que essa pessoa, por exemplo, constrói um time diverso. Isso é muito importante. Porque às vezes é uma pessoa branca que vai estar numa posição de liderança. Como é que ela vai construir esse time e dar oportunidade para outras pessoas? Então a gente tenta aprofundar muito nisso. E aí depois disso, e aí eu estou
eu coloquei aqui 2 exemplos, tá? Então, tem um pouco de vagas de tecnologia, tem um pouco de não tech, né? Como a gente chama aqui. Então, quando é para tecnologia, a gente tem o que nós chamamos de phone screen, que é um momento que o time técnico vai te ligar, enfim, a gente vai agendar um bate-papo para que eles entendam um pouco dos seus skills técnicos. Então, esse é um momento bem importante. Essa conversa dura, em média, 1 hora, e a gente aprofunda bastante nas partes mais técnicas. Depois disso, normalmente tem um teste, uma entrevista com o time, e aí tem um momento que o recrutador ajuda muito. Então, se tiver algum recrutador, acho que é legal, porque a gente tem um momento de debriefing, que é onde a gente consegue defender ou argumentar ou falar sobre os nossos candidatos. Como é que é a história? Debriefing? Explica essa palavra aí, esse termo. Tá, é uma reunião que a gente faz no final de um processo. Então, pensa que a pessoa passou por todo o processo. E aí a gente está entre 2 candidatos. Então, a gente se reúne com nossos gestores para entender quem é que a gente vai contratar. Então, é uma reunião de alinhamento para a gente tomar as nossas decisões. Tá? Depois disso, a gente passa por uma estruturação de offer e proposta, né, como a gente chama aqui, ou enfim, a gente fala de salário, a gente começa a pensar em salário e a gente começa a pensar em offer. Por que eu coloquei todo esse processo no momento que a gente está falando de construir nossa marca pessoal? Porque a gente já chegou, conversando com outros recrutadores, a gente entendeu que muitas vezes as pessoas negras não se aplicam porque tem medo do processo. Tem medo de como esse processo vai ser. Tem medo se vai ter inglês, se não vai ter inglês, como é que vai ser. Aqui na Movile, no começo do processo, a gente já fala, olha, esse aqui vai ser o processo. Para que a pessoa entenda e se prepare. Se vai ter inglês, se vai ter alguma entrevista em inglês, ela já sabe que vai ter uma entrevista em inglês e ela tem tempo para se preparar. Se não vai ter uma entrevista em inglês, mas vai ter um teste, ela já sabe que precisa se preparar. Mas isso para que as pessoas entendam que é um processo, não é um bicho de 7 cabeças. E para que as pessoas se encorajem mais, sabe? Eu posso entender o seguinte, a maior dica disso tudo é: participe dos processos seletivos. Não tenha medo. Se aplique aos processos, você tem os skills, pelo menos básicos dos processos. Não fuja deles, é isso, porque eu vou te falar até por mim, tá? Quando você pega certas vagas de TI aqui no Brasil, é maior do que o meu currículo. Assim, eles querem uma série de coisas. Eu falo, o cara vai trabalhar com tudo isso todo dia? Então, quem está aqui vendo essa live com a gente, fica olhando. Realmente, quando você vê o nível de exigência que eles fazem para o funcionário, né, para a pessoa que está querendo aquela vaga, e às vezes não corresponde ao salário que eles vão pagar, mas isso é um outro detalhe. Será que eu devo? Tipo, eu não quero mentir, mas, por exemplo, eu sou um programador, e aí eles falam, você tem que ter viável, CSD, DevOps, e vão colocando uma série de siglas, letrinhas e tal, inglês super avançado e tal. Aí quando você pega a vaga, vai lá fazer tela. Mas, Ed, tem um ponto, que é isso é o que a gente deseja, nem sempre é o que a gente acha. E quando uma vaga abre, a gente alinha exatamente o que nós podemos ter e o que a gente pode abrir mão. Por isso que eu digo, não deixem de se aplicar nas vagas. Porque talvez você está achando que precisa ter tudo isso, e desse tudo isso, você precisa ter 3 ou 4 requisitos. Então, por isso eu digo que é tão importante a gente cada vez mais se aplicar. E acho que mais do que isso, é importante estar no LinkedIn. É importante ter um perfil no LinkedIn. Gente, eu passo a maior parte do meu dia no LinkedIn. E eu passo a maior parte do meu dia procurando pessoas. E eu posso falar para vocês, eu não acho gente negra. Eu não acho. E eu sou uma pessoa negra. Eu não acho. Eu até quero falar sobre isso, sobre esse ponto, porque tem uma galera da Educafrotec ali que eu já estou vendo, e, e eu sempre ficava falando isso. Gente, atualizem seus LinkedIns, façam seus LinkedIns, deixem seus LinkedIns prontos e preparados, porque é onde eles buscam e onde eles encontram. E agora falando sobre uma experiência pessoal minha, de quando eu entrei na Wave e no Grupo Movile mesmo em si, eu não entrei da primeira vez que me chamaram. Quando a Alessandra me chamou a primeira vez, ela me chamou lá em novembro
ela me chamou lá em novembro para a mesma vaga de inside lá em Sales Machine. E aí a vaga acabou não dando certo, e ela falou, ó, Mônica, vou deixar aqui você em stand-by, e aí a gente sabe que stand-by para preto, a gente já falou, já era, né? Não pode ser. Stand-by para preto, acabou, não tem isso de stand-by. Mas mesmo assim, eu fiquei ainda, falei, não, ok, mas vou me colocar à disposição porque eu fiquei apaixonada pela empresa e pelos valores da empresa, e eu vi a Paredes dos Sonhos, entrou muito com uma questão de algo que eu tinha dentro de mim. E aí comecei a pesquisar os eventos que iam ter, e um dia a Alessandra veio e me chamou para ir em um evento sobre vendedores negros lá dentro da Móvel. E eu fui assim, não vou sim, eu estava trabalhando no dia, saí mais cedo do trabalho para poder ir no evento e fui. E aí, quando surgiu a outra vaga, a primeira pessoa que ela lembrou foi eu. Então, ela veio me chamar e ela falou... E as meninas, quando depois vieram me falar, ela falou assim, a Alessandra, ela te defendeu tanto aqui dentro, e ela queria tanto que você viesse. Eu tenho a Mônica, que ela é sensacional, eu já falei com ela e tal. Então... É isso, sabe? A gente precisa se entender, né? E a gente precisa se vender também dentro dessa realidade. A gente precisa se colocar dentro desses lugares. Eu falo que quando eu entrei na Móvel e eu vi aquela parede dos sonhos, eu falei, é aqui que eu quero trabalhar, porque eu nunca sonhei, nunca me sonharam, nunca me ensinaram a sonhar, e agora eu quero aprender a sonhar. Então, eu estou aprendendo a sonhar agora, e o que eu posso dar como dica para o pessoal é isso, né? A gente vai falar um pouco disso também, como conectar os seus sonhos ao seu propósito e todas essas coisas. Só um ponto que eu queria incluir também é sobre estruturação da offer. Por que eu deixei ali em branco? Porque nós, negros, achamos que a gente deve pedir menos. Não devemos pedir menos. Façam uma pesquisa de mercado, conversem com as pessoas, entendam quanto vocês devem ganhar. Não é porque a gente é negro que nós devemos ganhar menos. Hoje, quando eu vou negociar uma offer, eu realmente paro e negocio, porque uma pessoa branca normalmente ganha mais que a gente. E por que a gente continua fazendo isso? Então, parem, pesquisem, vejam quanto a área de vocês está pagando, no nível de senioridade que vocês estão, não aceitem ganhar menos. Eu entendo que tem uma questão de necessidade, eu entendo tudo isso, mas tem uma coisa de processo que a gente sempre pergunta, qual que é a sua pretensão salarial? Se ninguém nunca viveu isso, vai viver. A gente sempre pergunta, quanto você quer ganhar? É bom você ter essa resposta na língua. E se essa resposta estiver alinhada ao mercado, melhor ainda. Acho que isso é uma coisa legal e que eu queria muito compartilhar, porque todas as pessoas negras que eu vejo, elas sempre falam, acho que eu queria ganhar 2.000. Mas será que você merece 2.000 ou você merece mais? Acho que é um pouco disso que a gente precisa pensar. Acho que pode passar, Ed, para o próximo slide. Esse... Aí. Isso. E aí, conectando com o ponto que a Mônica falou de sonhar, que eu acho que saiba onde você quer chegar. E aí, quando a gente está sonhando, não tem limite. Quando eu comecei a minha carreira, eu tive um mentor que me ajudou muito, e eu tenho uma mentora até hoje, que é uma mulher negra que me ajuda muito, e que ela me ensina várias dicas, várias táticas de sonhar mesmo. Então, uma das coisas que me ensinaram a fazer e que eu indico para todas as pessoas cria um manual, algo que você possa visualizar, que você possa olhar todo dia, e pensar, eu vou chegar lá. E isso ajuda muito, muito, porque daí você começa a pensar, o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero? Uma coisa que eu percebi em muitos candidatos você pergunta, por que você trabalha com isso? Ninguém sabe. O que você gosta do que você faz? Não sabe. E quando você começa a refletir sobre o que você quer, onde você quer chegar na sua carreira, fazer um mural, né, de visualizações, como a gente chamava aqui, ajuda muito.
E ajuda você a começar a projetar um pouco mais. E sonhar não tem limite. Talvez a gente não consiga chegar onde a gente queria, mas a gente está cada vez mais perto. Então, acho que essa é a minha primeira dica para qualquer pessoa que eu fale, assim. Por favor, sonhem, pensem em coisas que vocês queiram fazer. Acho que isso é um ponto super importante. Acho que a segunda dica é pensar, se eu não tenho experiência, como é que eu faço para entrar numa empresa? Todo mundo me pergunta isso o tempo todo, e principalmente para entrar numa empresa como a Movile. A Movile está em eventos, a Movile é super presente em LinkedIn, redes sociais, todo mundo é muito acessível, ou quase todo mundo. Assim, se você mandar uma mensagem perguntando, oi, tem vaga aí, para qualquer pessoa, essa mensagem chega na gente com uma frequência muito grande. Então, tentem estar presentes, façam networking. Eu acho que isso é uma coisa que a gente falha ainda. E aí eu vou dar uma dica que eu não sei se é muito apropriado, mas a gente precisa estar em lugares que pessoas brancas estão. Eles estão em lugares que vão ajudar a gente a chegar onde a gente quer. Então, esteja... Mas seria um lugar para todos, brancos ou negros, e a gente não deveria pensar, tipo assim, a gente tem que se apropriar, né, desse espaço como nosso também, porque deveria, né? O correto é isso, né? Olhando o lado da tecnologia, a tecnologia é um território que se diz aberto, que não é bem uma verdade. Mas a ideia às vezes a gente faz alguns convites, né? A gente faz uns meetups e tal, pega o pessoal e vai nesses lugares, o pessoal fica meio constrangido, assim. Então eu falei, não tem que ter constrangimento. É um espaço de tecnologia, é nosso. Exatamente. E é para todo mundo. Agora, a gente sabe onde está indo e por que está indo ali, né? O porquê eu acho que faz muita diferença. Faz muita diferença a gente saber os motivos que levam a gente a ir a um certo lugar, falar sobre tecnologia, falar sobre diversidade, por exemplo. E aí serve para vocês, né? Sobre sonhar. Eu e a Ubuntu temos um sonho de levar a diversidade, a inovação e o conhecimento a todos os lugares periféricos. Mas um dos grandes sonhos é ver mais mulheres e pessoas LGBT, principalmente na tecnologia. Como é que essa mulher consegue sonhar isso, tendo todo um complexo de situações contra esse sonho dela? E uma outra pergunta que foi feita aqui pela Juliana, e essa pergunta é mais técnica, onde a gente consegue realmente uma boa base salarial? Porque, assim, não digo Estados Unidos, mas aqui no Brasil é uma bagunça. É uma bagunça. Tem um programador ganhando 1.500 e outro ganhando 10 mil e fazendo a mesma coisa. Sim, é bem complexo mesmo. Existem alguns sites, Juliana, tipo, é que eu não consigo digitar aqui para as pessoas verem, mas existem sites como existem sites que dividem pesquisas salariais. É só pesquisar, joga no Google, pesquisa salarial. E aí ele mostra o seu cargo e qual que é a faixa salarial do seu cargo. Isso vocês conseguem rapidinho, é só jogar no Google. O que eu sempre sugiro, conversar também com outras pessoas que estão na área. Eu, inclusive, e aí uma experiência pessoal minha, eu não sabia, quando eu comecei a trabalhar com recrutadora, que eu voltei para o Brasil, eu não sabia quanto uma recrutadora estava ganhando. Eu comecei a chamar as recrutadoras no LinkedIn e perguntar. Muito inocente da minha parte, talvez, mas eu descobri quantas recrutadoras estavam ganhando. Existe também um site chamado Glassdoor. Se você entrar no Glassdoor e você preencher o formulário, ele vai te mostrar qual é a faixa salarial desse perfil no Brasil, e ele mostra também qual a faixa salarial naquela empresa que você quer trabalhar. Então, não é 100% confiável? Não é 100% confiável. A gente sabe que, né, cada empresa tem a sua área de compensation, tem a sua área de remuneração, enfim. Mas você vai ter pelo menos uma base. Agora, mas é bastante preciso, viu? Porque eu usei bastante o Glassdoor em relação a benefícios e tudo mais. Eles trazem bastante informação também. Só para avisar, depois a gente vai pegar todas as informações, a gente vai deixar descritivo, tanto o pessoal do Cafrutec, o pessoal da Ubuntu vai estar no nosso site, a gente vai mandar também aqui depois os links para todo mundo. Você me passa depois, Mônica e Natália, que eu encaminho para a galera, não se preocupem, tá? Tem até mais uma pergunta aqui, ó. Sobre a pergunta que você tinha feito do sonho.
Gente, eu vim de um lugar super periférico também. Super. E eu acho que a gente tem que se permitir mais sonhar. E eu sei que tem vários limitadores. Vários. Quando eu vim fazer intercâmbio aqui, vocês não fazem ideia do quanto chão eu limpei da primeira vez para chegar onde eu estou hoje. Então, uma dica que eu dou é tenha pelo menos um plano. Quando você pensa, sei lá, meu sonho é ser uma diretora de recrutamento e seleção. Deixa eu olhar aqui no LinkedIn, deixa eu ver quem é referência nisso, deixa eu ver o que essas pessoas têm no perfil delas, quais são os cursos, o que elas fizeram. E aí monta um plano, não precisa ser um plano, né, para executar em um ano, mas para você ir executando ao longo da sua vida. E esse plano vai te ajudar nas decisões de qual empresa que eu quero trabalhar, qual é o meu próximo passo de carreira, sabe? O que eu vou fazer para você tomar conta da sua carreira, porque eu percebo uma coisa que é a gente não toma, né, nossa carreira, a gente não pega a nossa carreira e direciona para onde a gente quer. Diferente das pessoas brancas, que aprendem desde o início a, ok, quero virar um gerente financeiro, deixa eu ver aqui quais são os cursos, o que eu preciso fazer. E eu sei que tem uma questão financeira envolvida, eu tenho total consciência nisso, e de oportunidades, mas esse plano ajuda muito. Porque, por exemplo, quando eu vim para cá a primeira vez, eu gastei, eu não sei se eu posso falar isso, mas eu gastei 40 mil reais para estudar nos Estados Unidos da primeira vez. Eu fiquei 3 anos pagando a minha viagem. E para passar 3 meses. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar. Mas quando eu cheguei aqui, eu descobri que tem curso de graça. Existe uma coisa chamada City College, que é um lugar que você consegue vir estudar inglês de graça. Então, quando você tem esse plano, dá para ir, você começa a pesquisar e descobrir algumas coisas, sabe? Mas sem plano é meio difícil, assim, é meio complexo. Mas assim, olhando para aquilo que você falou, tá? Você pega as pessoas, primeiro pessoas negras, que estão pivotando carreiras para tecnologia, porque tudo está convergindo para tecnologia, e esse momento do mundo fez isso aflorar mais e mais, né? E aí tem algumas situações que são muito importantes. Por exemplo, meu LinkedIn. Teve uma pergunta que foi feita aqui. Foi da Solange. Como é que eu coloco meu LinkedIn em destaque? Né? E alinhado a isso. Eita, ela caiu. Caiu a Nath. Caiu, a conexão. Calma, ela vai voltar. Mas aí é bom que a Mônica já responde isso, que a Mônica é especialista nesse assunto. Olha, a Nath voltou aqui. Gente, minha internet caiu 1 minuto. Tudo bem, sem problema. Já colocamos você de volta aqui. Estou no meio agora. Aí vamos fazer esse carrossel. Aí, de novo, vem aquela pergunta, é o seguinte, para a Mônica e para também você, Natália. Como colocar meu LinkedIn em destaque e como montar um plano de carreira, lembrando que geralmente a gente está pivotando para a informática, está mudando tudo, entrando na informática, e a gente sempre tem aquele olhar diferenciado, provavelmente por idade ou até mesmo por etnia, em crescer nesse mercado. Se bem que de todos os mercados, eu vou fazer defesa agora, né? O da informática, eu acho que é o mais, se não é o mais democrático, é o pelo menos que está dando mais oportunidade. Mas aí, como é que eu coloco o meu LinkedIn em destaque? Mônica, fala para mim. Quer iniciar, Nath? Eu complemento? Tem 2 opções. Ou você paga, o que talvez não seja uma opção, ou você deixa o seu LinkedIn muito bom e se conecta com um monte de gente. Quanto mais pessoas você se conectar, mais acessos o seu LinkedIn vai ter. É basicamente isso. Só que uma dica que eu dou para todo mundo é, gente, conecta, manda mensagem para as pessoas, manda mensagem para os desenvolvedores, manda mensagem, todo mundo que você puder, principalmente da empresa onde você quer estar. Porque assim as pessoas vão começar a ver mais o seu perfil. Tinha um candidato que ele estava em todos os meetups que a Movile fazia e ele conhecia todos os desenvolvedores que a Movile tem. Como ele fez isso, eu não sei. Mas, basicamente, ele foi no LinkedIn fuçando, ele via nossas agendas de meetup, ele estava sempre presente. Chegou uma hora que a gente contratou ele, porque, assim... e mesmo que não atendia todos os critérios, e tá tudo bem, assim, a pessoa queria tanto estar ali e gostava tanto, estava tão aberta a se desenvolver,
que a gente contratou. Então, por isso que eu acho que o LinkedIn é uma coisa tão importante. Eu estou batendo nessa tecla porque eu não vejo gente preta no LinkedIn. Eu não vejo. E eu passo 80% do meu dia no LinkedIn. E aí, uma outra dica que eu queria dar para vocês é, quem não está na carreira de tecnologia, crie projetos. Eu não sei se vocês já ouviram falar no GitHub ou no Stack Overflow, que são duas ferramentas que a galera de tecnologia normalmente está. O que eu sempre falo para a galera é, você quer ser UX, você quer trabalhar com usabilidade, mas você nunca teve a oportunidade de trabalhar com usabilidade, com design. Cria projeto, sabe? Cria projetos que não existem, porque quando o recrutador entrar em contato com você, você vai conseguir mostrar um portfólio para ele, porque você trabalhou nisso. Então, às vezes a gente fica esperando uma oportunidade real chegar, sabe? Um projeto real. E talvez ele não vai chegar. E a galera de marketing e de design faz muito isso, cria projetos. Tem vários candidatos que eu falo, principalmente que estão em fase de faculdade, que criam aplicativos, por exemplo, desenvolvedores. Ninguém nunca usou, mas está lá o aplicativo feito para a galera conseguir avaliar o código, sabe? Então, criem coisas que talvez nenhuma empresa usou, mas que vocês acreditam que são importantes. Isso vai ajudar na migração. E eu sempre sugiro, escrevam artigos no LinkedIn, escrevam coisas e comentem. Por exemplo, quem quer migrar de área, é muito legal que você comente e compartilhe os seus conhecimentos do que você está aprendendo. Porque as pessoas vão começar a ver que você escreve sobre aquele tema, que você sempre fala, que você está sempre presente, e isso vai começar a tomar mais atenção. Acho que isso ajuda bastante. Foi o que eu falei quando eu estava no projeto da Educafutec, né? Como eu fiz migração de área, eu sempre falava muito em relação a isso, o LinkedIn ele deixou de ser uma plataforma de currículo e ele começou a ser uma plataforma de marketing pessoal mesmo, né? De marketing pessoal para relacionamentos profissionais. Então, você precisa postar, você precisa estar presente, você precisa se mostrar para que as companhias te vejam, para que os recrutadores te vejam. Hoje, o meu LinkedIn ele é super bombado. Eu tenho uma postagem que teve mais de quase 12 mil visualizações. As pessoas me mandam... Agora foi o Ed que caiu. Não caiu não, eu tô arrumando aqui. As pessoas, elas me pedem dicas, me pedem conselhos, me mandam vagas, enfim... Por quê? Porque eu me coloquei ali, faço várias postagens, coloco artigos, reposto coisas, curto. Então, você está em visibilidade, as pessoas estão te vendo. Então, a gente tem que entender que a gente tem que se mostrar. Se você não é visto, você não é lembrado. É isso. Então, é basicamente isso. Essa é uma boa frase, né? Lembrando, quem não é visto é lembrado. E um quarto ponto que eu estava falando com a Mônica, que eu acho muito importante, principalmente para quem quer entrar em tecnologia. Existem vários eventos gigantescos no Brasil, que são muito caros, eu sei, mas existe um modo de você participar desse evento como um voluntário. Então, você trabalha nesse evento, mas você consegue escapar, né, para ver umas palestras, falar com algumas pessoas. E nesses eventos, a gente normalmente cria stands para conseguir atrair candidatos. Então, esse é um ótimo momento para você começar a ver as recrutadoras. Chegou um momento da minha vida que eu sempre via as mesmas pessoas. E aí é super legal, porque você consegue conhecer a recrutadora, pegar o LinkedIn, adicionar, ela vai lembrar de você depois, quando, enfim, você mandar uma mensagem para ela. Então, esses eventos, acho que tem os meetups, mas tem esses eventos que são muito legais, assim, e que, cara, dá para conhecer muita, muita, muita gente. Então, para quem está em transição de carreira ou para quem quer dar uma turbinada em tecnologia, acho que essa é uma dica legal. E aí, Ed, se você quiser passar para o próximo slide, porque tem mais algumas dicas. Agora mesmo. Legal. E aí, usando um pouquinho da minha vivência,
gente, a maior parte do meu tempo é trabalhando com vagas de tecnologia. E quando eu olho para o mercado de tecnologia, eu vejo uma bela de uma oportunidade para cada vez mais a gente estar inserido, assim. Eu acho que é um mercado um pouco mais amplo, as empresas não são tão tradicionais, então tem uma série de coisas que facilitam o nosso ingresso. E aí, caso vocês queiram entender um pouco mais, eu acho que vale vocês aprofundarem sobre a área de produto. É uma área que está bombando. Assim, eu não consigo, se eu pudesse usar outra palavra, eu usaria. Gente, tá bombando. Mas explica essa área de produto, porque é difícil você pensar em tecnologia, né? Porque produto pode ser um site, produto pode ser uma coisa que você faz. O que é essa área de produto? Produto é basicamente a área que pensa num aplicativo, né? Pensa num iFood. Vamos olhar todas as melhorias que a gente pode fazer nesse produto. O que o nosso cliente precisa? Qual é o nosso próximo passo? Qual é a próxima feature, né? Qual é a próxima coisa que a gente vai lançar dentro desse produto? Tudo isso é feito pelas áreas de produto. E isso é algo meio que novo no Brasil. Então, as áreas de recrutamento estão malucas atrás desses profissionais. E olha que incrível, não tem gente o suficiente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Natália. Produto mexe muito com essa questão de você criar e desenvolver coisas. Nós temos alunos, temos pessoas que estão em transição de carreira, olhando um cenário que a pessoa quer mostrar que ela sabe isso, porque é difícil falar para o recrutador, olha, eu tenho um perfil para isso. E aí eu pego aqui duas questões, que foi da Juliana e do Marcos, sobre o GitHub. Ih, ela caiu de novo. Espera aí, deixa ela voltar. Conexão internacional. Estamos falando diretamente com o Silicon Valley, direto para a Zona Leste de São Paulo, Ubuntu. Gente, desculpa. Ela voltou, não se preocupa. Acontece, internet é isso. E olha só, então, de novo a pergunta para você, tá? Olhando essa questão de produto, e como tem muita gente que está aprendendo, criando coisas e tal, a Juliana e o Marcos falaram sobre o GitHub. O GitHub realmente é importante para o recrutador, ele consegue ver que a gente desenvolveu produtos ou coisas ali. E outra coisa, é um ponto, vou até colocar aqui a pergunta do Marcos que ele colocou, que eu acho que vale a pena vocês verem, que é o seguinte, ó. Tem um projeto, seria interessante inserir algo novo em termos de programação. Ele já tem alguns projetos antigos e quer colocar coisa nova, ou melhor, só colocar coisa nova e esquecer os antigos? O que é que você dá como dica para ele, Natália e Mônica? Uma das perguntas que a gente faz nas nossas entrevistas é: como é que você faz para se atualizar? Como é que você faz para estar ligado nas coisas que estão acontecendo o tempo todo? Respondendo isso, dizendo isso, eu acho que vale incluir os novos e nunca parar de colocar projetos lá dentro. Isso é uma pergunta que a gente faz para todos os tipos de perfis. O GitHub, vamos lá. Vamos para uma parte mais técnica. Hoje, quando a gente quer achar um candidato, existem várias formas de achar. Então, por exemplo, às vezes a gente pede para um gestor de tecnologia fazer um post no Twitter, e aí a gente pede para fazer um post bem complexo, e quem responder são as pessoas que a gente vai atrás para tentar abordar, e às vezes as pessoas nem percebem que a gente faz isso. No GitHub também, existe, essa é uma coisa meio que nova ainda, mas existe como se fosse um robozinho que a gente diz lá o que a gente precisa e ele fica procurando na internet para tentar achar esses perfis que estão alinhados com o que a gente precisa. Então, se GitHub é importante, sim. É essencial? Eu diria que não, mas se você tiver, você ganha alguns pontos. Porque, por exemplo, teve um candidato que aconteceu super recentemente, a gente estava num processo, e aí ele falou, a gente estava falando de um determinado assunto técnico, e ele falou, olha, eu tenho um projeto aqui no GitHub, e aí ele abriu o projeto dele na hora e começou a mostrar o código dele na hora. Adivinha o que aconteceu? Ele foi contratado. Que será, né? Então, acho que tem um pouco disso, sabe? Falando um pouquinho da área de produto, eu que trabalho direto com o pessoal de produto, porque, né, tô ali na linha de frente, é muito importante... é muito importante esse tipo de atualização e de entender o cenário atual dentro da área de produto, porque hoje, por exemplo,
a gente está em um cenário de Covid, certo? Então, o pessoal está, a maioria, dentro de casa e tudo mais. O que eu posso trabalhar dentro desse cenário? Isso falando de Wave, que é a realidade que eu vivo, certo? O que a área de produto trouxe para a gente? Vamos fazer um chat FAQ só de perguntas e respostas para conseguir atender os clientes e conseguir vender em uma plataforma self-service, que é uma plataforma onde o cliente consegue ele mesmo comprar e já fazer o pagamento e ele mesmo montar o seu próprio chatbot, certo? Só de perguntas e respostas para atender demandas em um momento que as pessoas estão em casa e que eles não têm ninguém para atender ele. Então, é isso. É você ter essas pegadas de entender os cenários e trabalhar dentro de cada cenário. E tá realmente em falta, quando a gente fala de produto e de entender cenários, tá em falta a gente ter profissionais que consigam trabalhar com isso, com cenários diferenciados, que consigam trabalhar dentro de especificidades e de diversos cenários, né? Que consigam encontrar oportunidades mesmo dentro de cenários adversos. Eu acho que, para quem quiser entender um pouco mais, tem vários artigos na internet que falam sobre. É um negócio novo ainda, então as pessoas ainda estão aprendendo. Mas para quem quer entender um pouco mais, basicamente a área de produto engloba tecnologia, usabilidade e negócios. Então, essa pessoa ela não é extremamente técnica, mas ela precisa conseguir entender um pouco para conseguir conectar o time técnico à Mônica, por exemplo, que é a área comercial. E aí conseguir traduzir o que os clientes querem para o time de tecnologia e para que a gente consiga desenvolver. Inclusive, eu acho que essa demanda vai aumentar muito mais pelo cenário que a gente está vivendo e por todos os novos produtos que a gente precisa criar para se adaptar a todas essas transformações. Só uma observação, essa área paga muito bem, gente. Muito bem. Muito bem. Assim, fica até feliz. Então, dá uma olhada nessa pergunta da Nana aqui, ó. Acho que é importante. Sobre movimentar o Instagram com postagem. Gostaria de saber se compartilhar a postagem de uma empresa pode me prejudicar quando estiver participando de uma vaga de outra empresa, ou seja, estou eu lá vendo artigos, fazendo o que você falou, né? Manipulando e trabalhando ali no meu LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Numa visão mais profissional. Falando, por exemplo, sobre como a IBM está tratando com o chatbot lá certas questões. Você que está me avaliando para móvel ficaria, puxa, não, né? Ela está falando da IBM ou tudo bem, vamos que vamos? Não. O que talvez a gente poderia olhar é, será que ela é uma pessoa que quer coisas, por exemplo, modelo ágil é um negócio que existe há algum tempo. Tem gente que está começando a aprender isso agora. O que me chamaria a atenção é essa pessoa começar a postar artigos sobre isso agora e começar a ter opiniões sobre isso agora de um negócio que existe há muito tempo. Eu me questionaria de, nossa, o quanto essa pessoa está se atualizando no mercado. Mas eu também vou olhar para entender se essa pessoa está fazendo migração de carreira, se essa pessoa está começando a carreira. Tem toda uma análise. Não é uma coisa sozinha, sabe? Eu vou olhar um currículo, eu vou olhar o que essa pessoa está fazendo no LinkedIn. Não é só uma análise, tem todas as outras coisas que englobam ali, sabe? Que são importantes também. Mas, no geral, não tem problema nenhum você postar um conteúdo de uma empresa e se aplicar para outra. Uma coisa que eu sugiro não fazer fortemente, porque incomoda muito quase todos os recrutadores que eu já conversei na minha vida. Não se apliquem em todas as vagas. Isso não dá para fazer. Por exemplo, eu entro no site da Wave, tem 15 vagas postadas. Eu vou me aplicar em todas. Na de produto, na de data, na de back-end, na de front, na de mobile. E também na de financeira e na de comercial, porque eu tenho todos esses skills. Isso acontece com uma frequência muito grande. Isso queima um candidato. Porque daí a gente pensa, como assim? Né? Não estou entendendo. O que você é? Afinal das contas, o que é isso aqui? A não ser quando é uma pessoa que está muito no começo de carreira, que não sabe ainda, que está procurando estágio, mas pessoas em outro nível de senioridade é um super ponto de atenção, se aplicar em muitas vagas dentro da empresa. E aí, eu acho que, se vocês quiserem entender sobre as áreas, tem
o que a gente chama de data, que é um negócio que está bombando também, e paga muito bem. E é um negócio, não é tão novo como o produto, mas a gente ainda está descobrindo muito. Tem cursos de graça na internet, porque eu fiz um curso de graça na internet para entender e para aprender um pouco mais. Então, sugiro fortemente, né, quem quiser se aprofundar na área. E aí tem o que a gente chama de, né, back-end, front-end mobile, que é um negócio que quem trabalha com recrutamento de tecnologia trabalha a vida toda. E não foge disso. Eu foquei em colocar tecnologia, porque são as posições que eu mais trabalho, e tecnologia é um negócio que, enfim, está sempre em alta. E se vocês pararem para analisar, a maioria das vagas mais de comercial, recrutamento, RH, enfim, elas pararam, mas a gente ainda continua contratando tecnologia. Tem então, uma pergunta aqui, trabalho voluntário ajuda e como usá-lo? Ajuda bastante. Depende dos resultados que você tirou desse trabalho voluntário e das lições aprendidas e como você vai vender isso na entrevista. Então, ajuda bastante, mas isso tem que estar muito conectado em como você vai vender, do tipo, olha, eu fiz esse trabalho aqui, eu atuava desse jeito, eu fiz esses projetos tiveram esses impactos, a gente conseguiu gerar esses valores, então isso precisa estar bem conectado, assim, não pode ser uma coisa solta, sabe? E mesmo que não seja na área que você trabalha, mas para entender como é que esse trabalho voluntário agregou valor para você, acho que é um pouco disso. E aí, uma coisa que a gente sempre fala na Móvel, acho que a Mônica reconhece, que é propósito. Gente, propósito é um negócio que as recrutadoras, há um tempo atrás, não era importante e hoje é muito importante. Qual que é o seu propósito? O que você quer? Né? Por que você quer trabalhar na área de comercial? Por que eu quero trabalhar como RH? O que isso está acrescentando, sabe? O que isso está agregando? Isso é muito, muito importante e a gente pergunta para os candidatos e eles não sabem responder. Então, isso é um negócio que vale gastar um tempo pensando, sabe? E aí, até para quem está em migração de carreira, uma coisa que eu falo muito é conectar o seu propósito ao motivo pelo qual você quer migrar. Então, eu quero migrar por esse motivo, porque eu acredito que a tecnologia vai impactar milhares de vidas e a gente vai ter possibilidade de chegar em outros lugares, enfim. Mas isso tem que estar bastante conectado. Acho que a dica 7 é sobre ter clareza onde você quer chegar, né? Que acho que é um pouco do que a gente falou, para você poder criar um plano. E eu sempre vou bater na tecla de plano, porque a gente não cria plano, e aí a gente fica meio que vendido, não sabe as decisões que tem que tomar, se aceita a proposta de empresa, se não aceita, se espera ter aumento, se muda para outro lugar. Então, acho que isso é um ponto bastante importante. E eu sempre sugiro que as pessoas parem e pensem onde você quer trabalhar. A gente não pensa nisso, a gente só precisa de um emprego. Mas a gente não pensa onde a gente quer trabalhar. Então, eu sugiro que vocês parem em um momento que vocês puderem e façam uma lista de pelo menos 10 empresas que chamam sua atenção. Porque daí você vai adicionar essas pessoas no LinkedIn, você vai interagir com essas pessoas, você vai interagir com as recrutadoras, você vai seguir no Instagram, enfim. E quando a oportunidade vier para você trabalhar nessa empresa, porque ela vem. Quando a gente tem um plano, a oportunidade vem. Daí fica mais fácil, você já conhece um pouco mais. Quando eu queria entrar na Móvel, eu via o Instagram da Móvel todos os dias. Todos os vídeos. Quando eu pensei, quero trabalhar no Google. Todos os dias eu ia lá, olhava as vagas, via os perfis de quem trabalha no Google, o que precisa. Eu fui nos perfis da Móvel. O que as pessoas que trabalham na área de recrutamento da Móvel têm? Deixa eu ver aqui. E então, eu sugiro fortemente que, eu sei que às vezes é uma coisa que a gente não perde muito tempo, mas isso é muito importante, parar e pensar, sabe? Para você saber onde você vai direcionar os seus esforços. Acho que é um pouco disso, assim, essas são as principais dicas. Tem alguma coisa que vocês querem perguntar, enfim, que eu não passei por ela, que a gente pode aprofundar?
Bom, aqui tem uma pergunta, vou até te colocar. Até posso ajudar também na resposta, né? Qual a melhor dica para iniciantes em programação? Trabalhar com Git e GitHub? Cara, hoje, se você é estudante de programação, essa eu respondo porque eu estou na área de tecnologia e tal, diga a você o seguinte: sim, é importante o GitHub, faça todos os seus exemplos, crie o seu perfil no GitHub, pegue sua maquinazinha lá, faça seus códigos na linguagem que você gosta, faça suas páginas, tudo, e vai versionando e subindo isso para o GitHub. Quando você chegar na vaga ou na possibilidade de emprego, é uma opção você dizer, olha, eu tenho aqui esse projeto, você pode dar uma olhada agora se você quiser. Eu estou verificando algumas situações por aí, onde vários sites já estão pedindo. Olha como é a mudança na tecnologia, né? Isso até serve para a Natália e para a Mônica. Antigamente, o pessoal pedia de você cartas de referência. Agora só pede duas coisas. O seu LinkedIn, primeiro, e às vezes pede também o seu Facebook, tá? Porque eles olham isso. E aí eu vou fazer uma pequena provocação, tá? Me permitam. Nós estamos num momento que é um momento que vidas pretas importam. Olha só, deveria ser sempre, mas agora está esse boom, né? E aí o que acontece? Todo mundo está postando coisas, colocando várias empresas se posicionando. Só que quando você inicialmente está lá e as pessoas recrutadores fazem as pesquisas, eles olham também o nosso posicionamento político, social, né? E também para ver se a gente é uma pessoa que tem, vamos dizer assim, um perfil aderente à empresa, né? Isso é o que todos os recrutadores, todo mundo de RH que fala para usar as redes sociais fala sobre isso. Olhando o cenário que nós temos hoje, quais são as dicas que vocês dão para a gente poder ter o nosso posicionamento e ser aderente às empresas que estamos interessados? E aí uma pergunta especificamente para a Natália. Como é que você está vivendo esse momento aí? Você e sua família, que eu sei que você tem, acho que é casada com um americano, é isso? É noiva, casada com um americano? Vamos chegando. E como é que vocês estão vivendo esse momento tão ímpar, né? Incrível. A gente tem uma pandemia e agora a gente teve uma das maiores, né? Está tendo um dos maiores eventos, confrontos, né? Agora uma manifestação pacífica. E está tudo sempre na internet, inclusive está no LinkedIn, vários posts lá sobre o posicionamento das empresas. Como é que a gente pode direcionar isso a nosso favor, mas principalmente, como é que você está vivendo isso aí nos Estados Unidos? Mônica e Natália, me digam. Sobre o posicionamento, e eu vou falar uma coisa sobre Movely. A gente acredita muito em diversidade e a empresa é feita de pessoas bem diversas. Então, a gente aceita todos os tipos de posicionamento possível. E eles são super importantes para que a gente tenha visões diferentes de tudo. Inclusive, a gente começou a trabalhar a diversidade quando a gente entendeu que para atingir 1 bilhão de pessoas, o nosso produto precisava chegar em todos os lugares. E como é que eu vou fazer para um produto chegar em todos os lugares se eu não tenho todos os tipos de pessoas envolvidas numa decisão? Então, a gente aceita todos os tipos de posicionamento, tá? Inclusive, a gente fez um posicionamento. Se vocês não viram, volta ao nosso Instagram. Dá uma olhada. Instagram, LinkedIn, vamos mandar tudo. Foi uma coisa muito... Pode continuar, Nath. Não, eu só ia dizer que o nosso posicionamento foi uma coisa que a gente dividiu com o grupo Afromovely, que a gente iria fazer esse posicionamento, mas não foi uma ação isolada, porque eu sei que tem várias empresas fazendo ações isoladas. A gente acabou de fazer um hackathon para pessoas negras, a gente tem várias ações internas para pessoas negras. Então, não é uma coisa isolada só, sabe? A gente fez um posicionamento, inclusive esse posicionamento veio acompanhado de um webinar que a gente vai fazer com várias pessoas na semana que vem, e pessoas que estão em posições de liderança, enfim, para ajudar para que cada vez pessoas negras possam estar no mercado. Então, eu acho que isso é bem importante. Um dos pontos, inclusive, quando... eu decidi realmente seguir o sonho de trabalhar na Movely, de trabalhar na Wave, foi justamente o ponto de eu poder ter voz, né? Eu vi muitos valores deles, e eu vi muito em relação... Eu conheci a Carol, que é advogada lá, e eu fiquei apaixonada. Eu falei, cara,
Pelo amor de Deus, olha essa mulher. E eu falei assim, é isso, eu quero ter essa voz, porque o primeiro meetup que eu fui lá, eu ouvi várias coisas de pessoas pretas lá dentro, e uma delas foi que tudo que nós tem é nós, que é uma frase do Emicida, e são frases que eu nunca esqueço, e outra é que tem muito sênior que não é sênior, só é branco, e realmente, então, e a Carol, ela defendia a Carol, ela tem essa coisa de defender, né, com muita força o posicionamento dela. Eu falei, é isso que eu quero chegar, eu quero defender com força meu posicionamento. Então, durante todas as minhas fases de entrevista, desde o início, desde que eu falei com a Alessandra, e depois eu fui falar com o Caio, e depois eu falei com o William, eu deixei isso muito claro. Eu falei assim, ok, eu sou uma mulher negra dentro de uma companhia que é majoritariamente branca, qual é o cenário? Sabe? Como que eu posso ajudar dentro desse cenário? O que eu posso fazer para trazer outras pessoas negras para dentro desse cenário? Como que vocês vão viver aqui dentro? E a resposta que eu tive do Caio, principalmente, que é o meu gestor global e é o meu gestor direto, inclusive, foi uma resposta que me deixou muito confortável. Ele falou assim, Mônica, eu vou ser muito sincero para você. Olha, se você olhar aqui para os lados, você não vai ver muita gente preta. Mas a gente está querendo mudar isso. A minha equipe hoje é uma das equipes mais diversas, né? A gente tem muita gente preta dentro da minha equipe. Então, eu me senti muito confortável para mostrar a minha voz ali dentro. Então, é muito importante que vocês conheçam a empresa que vocês vão entrar, justamente para que vocês saibam o momento de você mostrar a sua voz. Exatamente. Gente, é muito louco, porque o posicionamento da Movile a gente tem total clareza que nós não somos uma empresa diversa ainda, mas a gente sempre diz que nós estamos buscando. Então, esse é o processo que nós estamos agora. Nós estamos cada vez mais buscando oportunidades para ser uma pessoa. Gente, eu estou de home office e o meu namorado, ele não para de passar aqui atrás. Nem percebemos. Chama ele, inclusive. Chama ele para falar com a gente, vai. Manda ele se posicionar sobre essa questão aí. Do you want to talk about what's happening? As far as life, for me, things are great. As far as what, darling? As far as of everything that's happening right now, all the protests, everything. I think it's great. I think talk a little bit slow because. You too. Okay. I think it's great. Ele acha que é ótimo. I'm praying. Rezando, as pessoas estão rezando. For change. Okay, that's But good. my hopes, because the white man is such a devil, you just can't trust him. Ele falou que. Make sure you say devil. Ele falou que as pessoas brancas, gente, eu vou usar esse termo, mas eu sei que não é apropriado. São tão. Deixa eu ver outra palavra. Malévolas. Malévolas, isso. São tão malévolas que ele não sabe se essas mudanças de fato vão acontecer. Eu acho, o que me entristece é que eu acho que é superficial. Pelo menos os movimentos que eu estou vendo no Brasil, eu tenho esse sentimento, tá? É um sentimento meu como uma pessoa negra, que é superficial. Eu nunca vi, eu acho que eu falei com a Mônica, eu Sim. nunca vi tantas pessoas amando tantas pessoas negras em toda a minha vida. E pessoas que em muitos momentos poderiam dar oportunidade para nós, e existiam oportunidades, né? Existiam chances de dar oportunidades para nós, não deram. Então, acho que isso é muito complexo. Mas, olhando do ponto de vista de recrutamento, estratégico, isso da gente atacar. Foi o que eu falei lá, né, no Afromóvel. Falei, gente, a gente tem que aproveitar esse momento. Independente, na verdade, da causa, motivo, razão, circunstância, e bem professor Girafales falando, a gente sabe que é um momento que nós estamos sendo vistos por bem ou por mal, seja por qual motivo que seja. Os brancos sempre se aproveitaram desses momentos deles serem vistos,
Então, agora é o nosso momento de ser visto. E se as empresas estão abrindo essas portas e essas oportunidades, porque nós estamos em evidência, vamos sim aproveitar esses momentos. É algo que eu bato muito na tecla, sabe? Se eu consigo ser vista, se eu consigo chegar em um determinado local, eu vou chegar e eu vou trazer os meus junto comigo. Eu tenho uma famoso hackear o sistema, eu adoro. Exatamente, hackear o sistema. É uma inquietação minha. Eu falei, eu nunca vou chegar em determinado lugar e eu vou esquecer do meu povo, eu vou esquecer das pessoas que estão junto comigo, sabe? Então, eu quero trazer ela junto comigo, sim. E a gente tem que se aproveitar, sim, desses espaços, a gente tem que se aproveitar, sim, desses momentos, por piores que eles sejam. Eu sei que não é um momento legal para se aproveitar, mas é um momento que a gente tem. Então, vamos nos aproveitar, assim, falando em relação à empregabilidade, que a gente sabe que é algo muito precário para a gente e que dentro da nossa realidade, é algo que a gente não tem oportunidade. Sim, agora, sobre o que está acontecendo aqui, é muito... Eu vou dar a minha visão do que eu estou vendo que está acontecendo, mas é muito complexo eu dizer, porque eu não nasci aqui. Eu não vivi o racismo que os negros vivem aqui. Uma coisa que me chama muita atenção aqui e que eu vou levar para minha vida, assim, a Mônica é minha irmã, sabe? E aqui isso é muito levado a sério. Porque a Mônica é minha irmã e a gente faz parte do mesmo povo. E eu não tenho esse mesmo sentimento no Brasil. Então eu sinto que a gente está tentando ir para a mesma direção, mas cada um com foco diferente. E eu acho que a gente tem que unir mais as nossas forças e direcionar para um lugar, sabe? Então, é muito isso de, já que eu cheguei numa posição, deixa eu buscar aqui, né, quem tá comigo. Deixa eu tentar arrastar quem tá comigo junto. Uma das coisas que eu e o Sterling, a gente está pensando muito como é que a gente pode ensinar inglês para pessoas no Brasil, pessoas que estão no começo da carreira e que podem... E o inglês pode abrir portas para elas. Então, acho que o convite que a gente tem que fazer agora é o que eu posso ajudar, né? Como eu posso contribuir de alguma forma? E eu vejo isso acontecendo muito aqui, sabe? Um puxa o outro, um chama o outro. E eu como uma mulher preta no Brasil, eu sinto muita falta disso, porque eu sempre estava em lugares brancos e nunca tinha gente negra, e quando eu tentava conversar com as pessoas negras, o objetivo não era esse. Então acho que isso é um pouco, sabe, do que talvez eu aprendi aqui, a gente precisa olhar um pouco mais para isso. E fique muito tempo aí, que eu pretendo visitá-la. Deixa eu mandar um beijo pro meu pai que está me vendo. Minha mãe também estava aí, eu até cometi uma inconfidência. Mãe! Aí eu falei, meu Deus, eu tô no Face do trabalho, não pode ser assim. Tem duas perguntas boas para vocês. Uma foi essa que eu estou mostrando agora, deixa eu mostrar novamente. Que é essa aqui, peraí, ó. A empresa utiliza um perfil pessoal do candidato como Instagram e Facebook. Não seria considerado invasão de privacidade? Já te respondo que não, porque você marcou lá numa listinha que você libera para o público e uso e acesso irrestrito. A famosa letra miúda, tá? Tendo em vista que algumas postagens às vezes não condiz com o perfil profissional do candidato, é o risco que você corre por postar algo numa rede social. Fala aí, Mônica. Exatamente. Principalmente para postagens públicas. Se é uma postagem pública, obviamente, todos têm acesso, né? E não se torna uma invasão de privacidade quando todos têm acesso e quando é público. Descobri esse detalhe, porque a gente está estudando, né? Como a gente está aqui na Ubuntu, a gente sempre tem essa questão de olhar o conhecimento. E uma das questões são as leis do marco de informática no Brasil. E o marco de informática tem uma série de situações, e uma delas é isso. Quando uma postagem se torna um problema na vida de uma pessoa, você pode ser processado por falar mal de uma marca da sua antiga empresa, por exemplo? Pode. Mas não é público? Mas você vinculou a empresa. Isso, e aí sai do âmbito público para o âmbito privado e aí atrapalha toda a sua relação. Então, assim, são vários pontos. E o contrário também acontece, mas você tem dinheiro para ir até a última instância brigar com a empresa, se você tiver,
Mas, pode continuar esse caminho. O recrutamento está mudando, tá? O recrutamento não é... A gente está passando por fases. Hoje, a gente olha a sua performance no processo seletivo. A gente olha como você saiu no processo seletivo. As fotos que eu posto bebendo no final de semana não vão dizer se eu sou uma boa profissional ou não. E por isso o recrutamento está mudando cada vez mais. Então, não estou falando para a gente pirar, né, e postar várias coisas, enfim, que podem prejudicar, mas é que as pessoas precisam entender. Hoje a gente não pergunta mais idade, hoje a gente não pergunta mais sexo, hoje a gente não pergunta se a pessoa tem filho, se ela pretende ter. Acho que empresas muito tradicionais devem fazer isso e não deveriam fazer isso, tá? Não deveriam. Mas o foco é muito mais, deixa eu conhecer o que esse candidato pode me trazer, o que ele construiu na carreira dele. E isso é o recrutamento. As maiores empresas do Brasil hoje, as startups, seguem isso que eu estou falando, de não ficar olhando, sabe, no detalhe e tal. A gente usa Instagram e Facebook na Móvel quando a gente quer fazer uma offer especial para os nossos candidatos. Aí a gente vai fuçar lá para descobrir o que eles gostam, para a gente poder enviar um presente. Tem que atualizar. E essa situação de você ter mais de uma opção, essa situação de você ter mais de uma opção de trabalho, coisa quase que incomum. Aí, graças a Deus, com muito estudo, a gente pode chegar nesse ponto. Você tem mais de uma proposta de emprego, está fazendo as entrevistas. Qual seria o seu feeling para descobrir qual o melhor lugar para você escolher uma proposta de trabalho? Gente, eu já vivi, graças a Deus, eu já cheguei ao momento de viver essa situação na minha vida. Delícia, hein? Tudo depende do seu plano. Lembra do plano? Se você tiver um plano, você vai saber qual offer aceitar. Mas se você não tiver um plano, esse precisa estar conectado com seus valores, precisa estar conectado com seus propósitos e precisa estar conectado com o que você quer a longo prazo. Uma coisa que eu avalio muito é, qual que é o meu próximo passo? Legal, se eu aceitar essa offer, daqui 7, 8 meses, quando eu estiver maluca trabalhando e quiser outro aumento, porque eu sou assim, o que você vai fazer? Para onde eu posso ir? Então, isso é uma coisa muito importante para mim e eu acho que deveria ser importante para outras pessoas. Pensar qual que é o próximo passo e onde você pode crescer mais. Só que para isso tem que ter um planozinho, tem que entender onde você quer chegar, enfim, as coisas precisam estar mais ou menos conectadas. E tem uma questão básica, né? Se alguém está te oferecendo 2 e a outra está te oferecendo 6, temos um ponto. É uma questão que já envolve outros parâmetros. Agora, eu queria ser muito específico numa coisa. E aí, vou entrar numa dor que talvez vocês tenham lugar de fala e é importante que vocês digam. O recrutamento e a mulher, e principalmente em TI, mas pode ser em outras áreas também. O mercado não é tão aberto assim, de TI, pelo menos, às mulheres. Tanto que existem vários projetos de inclusão de mulheres na tecnologia, certo? O que vocês relatam em relação a isso? Quais são as dicas que vocês falam para as meninas, suas mulheres, em relação a esse tipo de mercado, outros mercados também? E um ponto que eu acho que é muito importante, e aí entra a questão do recrutador, tá? Existe muito uma questão de um estereotipo da mulher negra, principalmente por questões de cabelo, questão de estéticas, vamos assim dizer. Bem, e por mais que se informe que não, isso ainda está presente. Pelo menos aqui no Brasil, a Mônica pode bem falar sobre isso, o recrutamento ainda não está tão amadurecido. Essa diferença, hoje, a gente pode até considerar que pode ser positiva. Mas como tratar com isso e trazer insights positivos para todas que estão concorrendo a vagas, por exemplo, vagas em grandes bancos, e de uma forma que possa agregar junto ao LinkedIn que ela já tem, junto à experiência e os skills que ela já tem? Como eu queria ter uma resposta para essa pergunta. Eu tô contando contigo, não faz isso. Isso teria mudado a minha vida. Para empresas de tecnologia, eu acho que isso é mais tranquilo. Uma dica que eu dou,
que pode e não pode funcionar é: tente achar uma mulher negra dentro daquela empresa e tente conversar com ela para entender como ela conseguiu chegar lá. Porque é um negócio muito difícil e vai depender do recrutador que você pegar. Você pode ser entrevistado por um recrutador que não tem nenhum tipo de viés, não tem nenhum... Todos nós temos vieses, né? Mas que saiba reconhecer o viés dele, que saiba lidar com o viés. Mas pode ser que você seja entrevistado por um recrutador que não saiba. Infelizmente, o que salva um debriefing, sabe aquela reuniãozinha que eu falei? Aquilo pode salvar você num processo de recrutamento. Mas, infelizmente, não tem muita receita, assim. Eu acho que o principal é você entender os valores da empresa, né? Quando eu fui para a entrevista na Movile, eu saí olhando perfil por perfil, olhei os valores, eu vi que eles não tinham dress code, então eu sabia que eu podia ir com meu piercing no nariz, que eu podia ir com meu cabelo assim, enfim. Então, e era isso que eu estava procurando, inclusive. Uma empresa que eu pudesse mostrar a minha identidade, né? Se fosse uma empresa que fosse engessada com isso, era algo que eu não queria. Então, já também não me serviria. Então, é você entender os valores da empresa para que você consiga, se for um momento de você se adequar e for necessário para você isso, ok, certo? Porque cada um tem seu momento, cada um tem suas necessidades, e eu entendo isso, certo? Mas, se não for, também ok também, porque era o meu momento. Meu momento eu queria uma empresa que fosse de acordo com aquilo que eu acreditava. Então, eu fui muito buscar valores e buscar referências dentro da empresa. Então, quando eu falo que eu vi a Carol, eu via que, por exemplo, a Carol, ela muda de cabelo direto. A Carol tá com o cabelo raspado, tá com dread, tá com trança, tá com black. Então, eu falei, legal, pode ser assim, eu posso ir desse jeito. Eu vi que eles tinham uma cultura de no dress code. Ok, eu posso usar isso, então. Então, você tem que entender também os valores da empresa que você vai para aquela entrevista. Acho que por isso que aquela lista das 10 empresas, pelo menos, é tão importante. Para que você comece a pesquisar e saiba, ok, eu quero trabalhar nessa empresa, como é que essa empresa é. Mas, gente, tem empresas muito tradicionais. E não adianta a gente mentir aqui e falar que não existe. Existe e sim. Assim como... Eu já vivi uma situação dessa, em que eu era recrutadora e o gestor olhou para mim e falou, eu não quero contratar essa pessoa porque ela tinha um Black Power. E eu tenho um Black Power. Então, assim, existe. Então. Existe, sabe? Não adianta a gente falar que não, porque existe. Infelizmente, a gente sofre isso. Muito infelizmente. As empresas estão trabalhando muito, a gente está cada vez mais se dedicando para que a gente consiga diminuir, reduzir os nossos vieses. Então, cada vez mais isso vai ser reduzido, mas ainda existe. A Ju trouxe um ponto muito importante ali, bem legal, que ela está trabalhando hoje. A Fundação Everest, ela está com vaga em aberto para um programa de mentoria exclusivo para mulheres entre 18 e 25 anos. A Ju, ela é madrinha voluntária e eles estão trabalhando arduamente para ajudar e transformar e potencializar mulheres negras no mercado de trabalho. Então, Juliana de Paula aí, se vocês quiserem procurar, que conhecerem meninas negras para estarem dentro dessas vagas é bastante importante. Ju, me manda mensagem depois, vamos nos conectar, quem sabe a gente não consegue, assim, enfim, fazer alguma coisa junto. Uma boa, isso aí, fazer aquele networking. E eu também queria agradecer nesse processo aí a Alessandra, que está junto com a Ju, fazendo esse trabalho bonito, que vai mudar a vida de algumas meninas, mulheres, e é importantíssimo essa ação. Protagonismo feminino real, absoluto. Elas se desenvolveram, elas se colocaram em ação, elas vão mudar a vida de outras mulheres. E nós, homens, temos que ajudar a colaborar. Pensem nisso. A Aline fez uma também, vou até colocar para vocês aqui, ó. As meninas agora resolveram mandar. Minha máquina tá lentinha, não briguem comigo, tá?
Aí, como se posicionar quando a área da empresa se mostra o contrário do que ela propõe? Brasil, isso tem muito, infelizmente. Exemplo, uma startup que trabalhei era totalmente liberal, porém, na minha área, o gestor era totalmente tradicional. E aí, eu vou falar, defendendo o que a Aline disse, é o seguinte, a informática tem uma visão bonita, que é o lugar onde fica pessoas de vários estilos, o gordinho, a toda tatuada, o pessoal de piercing, aquele super nerd negrão, aquela negrona e blá blá blá. Aí a gente foi visitar algumas empresas e lugares, eu encontrava sempre uma pessoa branca, geralmente homem, caucasiano, olho azul, que conhece os Estados Unidos, que acha o Silicon Valley lindo, que viaja sempre para a Europa, que tem vários insights, várias informações, e eu olhava para ele e pensava assim, ok, e nós não temos problema com diversidade. Aí eu olhava todo o resto da equipe, era quase tudo igual. E eles não têm problema com a diversidade. Eu falei, não, você não tem problema, você não tem diversidade. E a informática tem essa situação, ela é uma bolha e nos conta uma linda história, que lá é um lugar de pessoas descoladas. E todo lugar que eu vou é tudo colado ao antigo. Isso que a Aline falou é bem verdade. Empresas que você jura... por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Tá? Eu fui numa empresa que tem uma estação hack aqui na Paulista, que é de um cara jovem, que é uma das maiores do mundo. Ok? E está fazendo treinamento para jovens e tudo mais, e trazendo pessoas, mulheres, LGBT, blá, 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 blá. Lindo e maravilhoso. Aí eu fui olhar o board da empresa, os contratados, não os projetos, os contratados. Homens brancos, mulheres brancas, ex-bancários. Encontrei 2 amigos lá, ex-bancários, ex e tal. Ou seja, o padrão, aquilo que eles estão propondo mudar, eles não mudam. E aí? Como é que fica isso para nós? É que é difícil. Sabe por que é difícil? Aí, como recrutadora falando, colocando minha dor aqui na mesa. Gente... Coloca aí. Eu não acho pessoa... Gente, eu sempre trabalhei com recrutamento. Assim, uma das coisas que a gente faz na Mobile é a gente garante que, pelo menos no nosso processo, um finalista vai ser diverso. Tem que ter um. Gente, é difícil. É muito, muito, muito difícil. Eu não sei onde a gente está se escondendo. Eu não sei se a gente não está conseguindo ter acesso aos lugares. Enfim, a gente não consegue realmente ter acesso. Mas, assim, ou se eu estou fazendo alguma coisa de errado e se todas minhas amigas de recrutamento também estão fazendo. Porque, assim, a minha dor é real. Eu não acho. E digo mais. Quanto mais alto o nível de senioridade, mais difícil é. Mais difícil é. Para eu ter um negro no meu processo seletivo, olha, eu preciso trabalhar muito para conseguir, muito assim. Então, por mais que eu entenda todos esses pontos, o questionamento que eu me faço todos os dias é: cadê? Onde é que a gente tá? Por que eu não tô achando? Por que eu coloco aqui no LinkedIn e não acho? Porque eu não acho. E aí a gente começou a parar para pensar, legal, né? Deixa eu ver o que a gente pode fazer. E foi quando a gente criou o nosso programa de estágio. E no nosso programa de estágio e trainee, a gente fez algumas coisas que a gente conseguiu atingir um resultado super positivo. Mas é muito difícil. Se vocês souberem, quem quiser mandar no chat, enfim, fontes, lugares... Cara, tem 40 recrutadores no meu time. Que eu possa compartilhar com eles onde a gente acha pessoas negras, eu faço isso amanhã e eu tenho certeza que todo mundo vai ficar feliz. Porque a gente não... Olha que você está falando aqui de uma pessoa que viveu várias instituições negras aqui do Brasil, como a Unipalmares e posteriormente a Educafro, e estão na Ubuntu, que é justamente um projeto que a gente vai dar treinamento, conhecimento e visão e colocar pessoas negras no mercado de TI. Lembrarei desse momento. Farei contato contigo, vou te mandar gente boa, viu? O Daniel fez uma pergunta muito boa, inclusive. Ele perguntou se o problema não é a régua. Ele acha que ele parece muito alta, o padrão, e as pessoas elas não se aproximam. A régua no Brasil teria um problema? Gente, eu fico muito brava quando alguém me fala de régua. Daniel,
Eu escuto isso todos os dias. Mas aqui, vamos colocar alguém diverso no processo, mas você já sabe, né? Vamos ter que baixar a régua. Não, a gente é tão bom quanto outras pessoas. Talvez tenha alguma coisa ou outra, um skill ou outro que a gente vai precisar desenvolver. Mas o termo baixar a régua, inclusive, é um termo que a gente, todas as vezes que a gente escuta um gestor falando isso numa reunião de alinhamento de vaga, a gente corrige. Porque não é baixar a régua. A gente simplesmente está desenvolvendo um ou outro skill que você não tenha, ou flexibilizando alguma outra coisa. Porque eu flexibilizaria se eu achasse alguém branco. Eu posso fazer só uma colocação sobre essa questão de régua, tá? Uma vez foi falar isso, a gente vai ter que baixar a régua. Eu falei, não, o problema não é baixar a régua, é usar a régua correta. Você, por exemplo, quer uma pessoa para uma vaga de programação que tenha algum conhecimento de inglês ou possa rapidamente assimilar esse conhecimento. Nesse âmbito vão entrar várias pessoas brancas e negras. Agora, quando a sua régua é alguém que morou nos Estados Unidos ou na Europa e fez o intercâmbio, considerando a população negra brasileira, você vai ter um problema. Fato. Isso eu já digo que é fato. Porque é difícil para o brasileiro médio sair do país e mais ainda para estudar. Se você olhar que nós aqui somos relativamente uma elite, né? A maioria está no nível superior e é só 12% da população para menos. Chegou a se considerar que somente 2% das pessoas negras chegam ao nível superior completo de especialização. Então, é uma régua que não resolve o meu problema. Talvez se eu pense numa régua que faz o seguinte, pego o cara mais apto, com pensamento mais rápido, com a possibilidade de fazer coisas muito mais aplicadas a um processo de produto. Encontrei o cara, aqui dentro a gente evolui ele. Mas é isso que a gente fala. Esse é a régua correta. Então... Esse é um detalhe que eu pelo menos entendo dessa maneira. Talvez não seja a melhor maneira, porque eu não sou de RH, mas eu acho que, por exemplo, quando eu ensino vocês informática, né, eu sempre falo, vocês vão ter que viver estudando. Entrou na informática, acabou a vida normal, porque o seu conhecimento muda a cada 18 meses. Isso serve para mim. Eu não trabalhei tão bem o meu personal branding. Eu não trabalhei tão bem coisas que poderiam fazer hoje eu estar em outro lugar, mas tudo bem. A importante é que neste momento eu entendi isso, estou mudando, melhorando, criando uma nova marca, uma marca que realmente mostre quem eu sou e o que eu quero, que esse projeto também é um exemplo disso, o projeto está eu e o Luiz. Qual é a nossa visão? Levar inovação, tecnologia e conhecimento aos lugares mais distantes. E a distância não é quilômetro, a distância é poder. As pessoas que precisam desse conhecimento e não podem chegar ali porque ali é inatingível. Tecnologia vai mudar isso. Fala, Mônica. Eu quero falar por mim, inclusive, sobre essa questão de régua. A minha realidade é uma realidade de uma pessoa que veio de periferia. Eu vim de periferia, eu tenho o 2º grau completo, eu iniciei uma faculdade, eu não terminei a faculdade, inclusive, eu parei a faculdade no último semestre, é uma faculdade completamente diferente da área de tecnologia, social, nada a ver com a área. Iniciei um curso, e as meninas que estão aí na live me assistindo podem até confirmar o que eu vou falar agora, mas eu iniciei o curso desempregada, lascada, sem saber o que ia fazer na minha vida. Minha mãe fez rifa para conseguir pagar passagem para ir para o curso, meu pai me arrumou dinheiro, minha família, todo mundo se mobilizou para eu conseguir arrumar dinheiro para ir para o curso, para fazer um curso de tecnologia, para eu conseguir ter algum tipo de insumo para algo que eu estava sonhando em fazer, e algo que eu estava sonhando em ter. E foi um curso de imersão, mas foi um curso curto e que não tem reconhecimento do MEC, não tem todo o glamour que os brancos têm de fazer uma USP, um blá, 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 não sei o quê. Enfim, a minha régua não era uma régua, né? E quando e mesmo assim eu postava todo dia ali no LinkedIn, tudo que eu estava fazendo, o projeto que eu estava trabalhando, o que eu estava fazendo, quem eu era, quem é a Mônica, com que eu trabalhei. Eu trabalhei a minha vida inteira como operadora de telemarketing.
Só que exatamente, eu vivi inteira como operadora de telemarketing, e aí eu comecei a trabalhar e entender, na verdade, várias questões, porque eu sou uma pessoa muito inquieta, realmente, e eu comecei a me vender dentro dessa coisa do operador de telemarketing. Eu nunca tinha ganhado mais que R$1.500. Então, a minha realidade era uma realidade muito difícil, muito diferente. Tanto é que quando eu entrei na Móvel, eu falei, meu, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? O povo é tudo rico, né? O povo é tudo rico, me chamando para comer, o que eu vou comer? Como que eu vou comer desse povo? E esse papo de vinho, estão falando aqui de vinho, meu Deus, não tem nada de vinho, só como então, como que eu vou comer com esse povo? O povo gasta R$40 para comer, eu tô... E, enfim, a minha realidade foi uma realidade completamente diferente. Só que eu aprendi, dentro dessa minha realidade, a me vender, sabe? Em cada empresa que eu trabalhei, em cada lugar que eu estive, eu aprendi realmente a me vender e a vender quem eu era e a vender a profissional que eu sou. E hoje eu sei de toda a competência que eu tenho e eu sei, eu falo que quando eu postei lá no LinkedIn que eu assisti o documentário Nunca Me Sonharam, e eu sempre falo dele, porque eu vou carregar ele para toda a minha vida, o documentário ele fala, nunca me sonharam médico, nunca me sonharam doutor, eles não sonhavam e eles não me ensinaram a sonhar. E essa foi a minha realidade, eu não aprendi a sonhar, então eu tive que sonhar por conta própria, eu tive que aprender a sonhar por conta própria, e foi muito difícil aprender a sonhar, e eu aprendi a sonhar há pouco tempo, né? Hoje eu sei sonhar, então a gente tem que se colocar nesses lugares, e a gente tem que parar de ter medo. Eu falo que o nosso problema, e isso eu estava falando muito com a Nath, é o medo de dar as caras, é o medo de enfrentar, é o medo de... Porque cada processo que você passa, você vai tirar um insumo desse processo. Então, onde que eu errei nele? Por que eu não passei nesse? Por que eu... Sabe? Vai chegar um momento que você vai passar. Então, eu dou as caras mesmo, não tenho medo. Tenho medo, sim, mentira. Tenho medo, sim. Mas vai comendo. Faz parte, não tem problema. Às vezes eu não cagaço, mas vou e falo, e mostro minha cara, e quando chegar um momento vai acontecer. Aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um. Não acredito em meritocracia, meritocracia para preto não existe. A nossa corrida ela é completamente diferente, mas a gente tem que correr atrás, e a gente sabe que a nossa corrida ela é completamente diferente, ela é o dobro, ela é o triplo, então vamos lá, né? A gente é Bolt, vamos correr realmente e vamos mostrar a nossa cara. Eu acho que o único ponto de atenção que eu coloco em tudo, assim, em tudo que vem da minha carreira, né, e todas as coisas que eu vivi eu sempre achei que eu tinha que trabalhar e me matar mais que todo mundo, tinha que pegar o trabalho de todo mundo, para todo mundo ver que eu estava ali, não sei o quê. E chega uma hora que cansa. Então, acho que esse é o único ponto de atenção. E quando vocês ocuparem um lugar, a gente tem a síndrome do impostor, que a gente fala muito, e a gente sabe que numa pessoa negra, acho que é 3 vezes mais. Então... saiba que você está ali porque você merece estar ali, sabe? Às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas negras que estão dentro da empresa acham que estão ali só porque a gente precisava contratar pessoas negras. E não. Se você está ali é porque você merece estar ali. Acho que isso é uma coisa que eu aprendi muito ao longo da minha carreira, principalmente na última experiência que eu tive antes de voltar para a Móvel. E eu acho que foi uma coisa que eu aprendi muito, assim, sabe? Então é isso. Gente, se apliquem nas vagas, façam um LinkedIn, adicionem as recrutadoras, tudo. Depois a gente vai passar nossos links, inclusive. Vamos passar links. Uma coisa que eu queria dizer, né? Que eu estou assim, impactado, feliz pelas histórias que vocês, a vivência, pelo conhecimento que vocês estão trazendo para a gente. Isso é uma coisa que é importante, né? Que nesse momento agora, a gente poder partilhar conhecimento é uma das coisas que pode unir, né, inclusive acabar com certas barreiras, inclusive a barreira étnicas e raciais, se todo mundo entender os problemas
no âmago das questões mesmo, tirando um pouco daquelas coisas pessoais, olhando, ó, isso é um problema, vamos reagir a isso aqui é uma situação, vamos reagir. Sabe, se você olhar o problema e não tentar se abraçar a paixões que são completamente absurdas, talvez o mundo fosse melhor. E aí, vendo o que você está falando, Natália, o que você está falando, Mônica, a gente percebe que muito se baseia em estudar, em estar ali trabalhando, em estar focado, em acreditar que é possível e que vai haver um resultado. E aí eu fico realmente feliz de ter tido esse encontro com vocês. Dizer que a Ubuntu Last Hub também é um sonho, que eu e o Luiz acreditamos. Acreditamos que a gente pode levar um movimento de startup para a periferia. Ah, mas vocês não são ricos. A gente é rico de conhecimento. A gente é rico de capacidade. A gente vai fazer com aquilo que todo empreendedor tem, vontade, fé, e aí conseguir resultados. Eu queria as mensagens finais de você, porque afinal de contas já está 1h40 aqui a gente falando, e se deixar a gente fala muito mais. Eu queria as mensagens finais de vocês, dizer a todos, olhem, se inscrevam no canal do YouTube da Ubuntu, certo? Se inscrevam no Facebook da Ubuntu Last Hub, e esse leste de último é porque a gente está no último bairro da Zona Leste, a gente está na Estação José Bonifácio, do lado do metrô, mas longe. E por que estrategicamente longe? Porque longe vai ser perto. A internet vai... a Natália está no Vale do Silício, pois o Vale do Silício está hoje na sua casa. Graças a Natália, graças a Mônica. Já pensaram nisso? Não existe distância quando você acredita. Mônica e Natália, suas palavras para o nosso público, por favor. Eu acho que, independente da quantidade de nãos que vocês receberem, não desistam. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu nunca imaginei que eu teria a oportunidade de morar em São Francisco. Eu recebi muitos nãos. Então, não desistam, a gente dá uma desanimada. Eu sei que é um pouco... Né, todo mundo fala para a gente não desistir, mas é real, assim, se mantenham resilientes e vamos continuar lutando. Eu espero que uma hora a gente tenha os acessos e possamos ocupar os lugares que nós deveríamos. Acho que é isso. Eu quero agradecer a presença de todos, né? Tava uma galera aí da minha família, o pessoal da Educafro, eu mandei um monte de grupo, não sei todos que estão aí, mas obrigado pela presença de todos, de verdade. Quero agradecer muito a presença, e eu acho que só reforçar essa mensagem de que vocês acreditem muito em vocês, e que nunca deixem de sonhar, nunca deixem de fazer planos e de lembrar quem vocês são e de tentar também, sabe? Nos erros, a gente aprende também. Então, vamos errar, mas vamos errar tentando. É isso. Tem nas vagas da Móvel. Coisa que eu vou pedir, ó. A gente vai publicar no nosso YouTube e outras redes as vagas da Móvel. Meu compromisso com você, Natália, vamos fazer isso, tá? Pegar todas essas duas dicas. Eu posso pegar a parte das dicas da sua apresentação e colocar na nossa página, no nosso canal, para a galera ver, só as dicas, sem referência à empresa. Então, vou mandar isso. Mônica, um desafio para você. Vamos fazer um treinamento live sobre como fazer o seu LinkedIn bombar? Bora. Então, vamos organizar isso? Vamos organizar Bora. Isso? Vamos fazer esse trabalho, já vamos deixar alguma coisa pronta e vamos fazer um trabalho que possa todo mundo poder fazer o seu LinkedIn virar aquele LinkedIn das alturas top e de graça, sem custos. Essa frase gratuita é muito bom, certo? Gente, mais uma vez eu agradeço. Convido vocês para esse sábado agora. A gente vai ter a nossa live do sábado, que a gente sempre fala alguma coisa. O assunto desse sábado é, né, Walking Dead dos computadores, né? Porque agora que está todo mundo em casa, os computadores velhos, né, aqueles mortos-vivos, começaram a ser importantes, né? Como é que eu faço agora para pegar um computadorzinho que estava bem fraquinho, coloco ele para o meu filho estudar, para eu mesmo estudar, sabe? Será que... E o que é que esse tal de Linux que faz o computador velho virar um computador novo, que nego fala, o pessoal fala que esse Linux é uma maravilha, será que é mesmo? Tem gente que já está usando, gente que não.
é diferente do Windows? Quais são as ideias, os insights para você poder pegar a sua máquina, né, e turbinar ela, ou nesse momento de pandemia, nesse momento online, que vai demorar, não dá para ficar tudo no celular, eu preciso salvar meu computador, né, dar uma de Munhá nele, como é que eu vou fazer? Então esse é o momento, essa é a nossa ideia, essa é a nossa provocação, e também para ficar gravado, para quem quiser voltar lá, olhar, puxa, dá para fazer isso com o computador, dá para usar tal coisa, será que é uma boa? Porque ó, eu estou vendo tanta gente com ensino online, principalmente pessoal periférico, sofrendo, porque é difícil. E aí eu quero fazer um currículo, mas fazer o currículo no celular é doído. Não sei se te falaram isso, Natália, é doído. Eu sei. Eu vou ver se eu consigo compartilhar com você, Ed, depois alguns modelinhos de currículo, coisas que você possa compartilhar com a galera. Só uma base, sabe? Para a galera depois preenchendo. Peraí, tem uma frase aqui que eu tenho. Linux é muito melhor. Olha só! A Aline Duarte mandando essa. Você usa Linux, que beleza! Quem pode, pode. Mulheres deve. Pensa nisso, hein? Ó, isso aí, ó. Gente, muito obrigado, de verdade, de coração. Eu vi todas as mensaginhas ali, falando que eu sou incrível, que me ama, parabéns, li tudo. Um beijão, então, para vocês. E obrigada, Ed. Muito obrigada, Nath, por ter aceitado o meu convite. Você é maravilhosa. E quando você falou ali, eu falei, opa, pera, vamos, tenho quem te apresentar. Então, só agradecimento mesmo. E é isso, gente. Muito obrigada, de verdade. Eu agradeço também. Adicionei no LinkedIn, tá, gente? Opa, vamos lá. Meu LinkedIn é Mônica Andrade, tá? Mas depois eu vou passar o link. Você quer colocar o link aí, Ed? Escreve no comentário que eu já ponho para todo mundo. O seu também, Natália. Como é que faz, gente, para escrever? Eu não tô conseguindo colocar aí, Ed. Vou colocar naquele nosso privado, aí eu te mando, peraí. Manda aí, beleza. Pronto, perfeito. Manda aí que eu vou jogar agora para todo mundo. E é bom, façam isso. Esse network é importante, tá? Aqui, ó. Aqui é o da Natália. Deixa eu colocar aqui o LinkedIn dela. Natália Nascimento. Tá móvel. Nossa, o meu foi ou não foi? Acho que não foi, não. Dá uma olhada aqui, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não foi, não. Peraí. Deu ruim. Foi. Não, o seu foi. O seu deu ruim, Mônica, mas eu vou dar uma ajeitada aqui no da. O da Natália, eu vou subir um pouco aqui a mensagem pro pessoal. Dá um show. Aí, ó. Essa é da Natália. Por que tá indo assim? Bela pergunta. Não sei. É isso. Mas eu mando pra galera, não se preocupa. E vamos ter uma que a gente vai produzir aqui, já falando para você como acessar o contato. Tem um e-mail da Natália. Pode dar um e-mail, Natália? Se bem que você já deu na apresentação. Pode dar, então olha aqui, ó. Dar meu e-mail, pode me adicionar no LinkedIn, fiquem à vontade. Estou super à disposição. Aqui. No que eu puder ajudar, contem comigo. Então, eu acho que é porque tem um chapéuzinho ali, até no meu... Mas fala como a gente encontra lá, que a gente acha, não se preocupa, não. Procura a Mônica Andrade, que é nós. Ó, agora foi. Mônica Andrade Wave. Isso. Certeza que vocês vão agora foi, Mônica. Agora foi, né? Então, peraí. Vou colocar aqui também para todo mundo. Lembre-se, você colocou aqui, coisa pública, geral vai te conectar. Hein? Eu já estou recebendo solicitação, então tá dando certo. Tá dando certo. Então já sabe, né? Funciona, não é brincadeira, não. Me adicionem, gente, é isso aí. Deixa eu ver. A Alessandra também, eu queria agradecer muito a ela e a Juliana. O trabalho que vocês estão fazendo com o pessoal lá, com a Fundação Everest, e tem também, eu acho que o apoio da Educafro é muito importante, é uma coisa que vai realmente mudar o paradigma de algumas meninas, então eu agradeço muito. E, de novo, gente, só queria agradecer, lembrar que estamos gerando conteúdo, estamos fazendo algo novo, ainda não está 100% pronto, mas estamos criando, a gente está fazendo o primeiro hub de inovação
e tecnologia e conhecimento focado especificamente em regiões periféricas. Ou seja, qual é a nossa ideia? Pode parecer que muita gente fala assim, o que é isso? O que é isso? É o seguinte, a gente tem aqui um coworking, fizemos maker, né? O Luiz, a gente montou mesa, arrumou sala, colocou internet, vamos desenvolver páginas, desenvolver softwares, aplicativos, nós vamos trazer pessoas que conhecem esses segmentos, vão ajudar a gente também, trazer empreendedores, microempreendedores, empreendedores afros para cá, certo? Vamos também criar esse movimento de troca-troca de informações, como estamos fazendo agora, vamos dar treinamentos também específicos, focados em coisas de tecnologia e inovação. Um dos primeiros projetos é um curso de ágil, que a gente vai ter com o professor Daniel. Vamos ter um curso de lógica e programação sem computadores, com o professor Luiz. A ideia é, depois você abre a mente para a lógica, computador é um detalhe. Vamos ter um curso também de treinamento em como programar em computador não tão bom. Ou seja, vou ensinar programação em cima de VBA na sua máquina velha. E depois vamos galgar para, agora que você sabe, programa em Java, C#. E vamos ter um curso de LinkedIn, olha, com a professora Mônica, que vai ensinar pra gente como fazer o nosso LinkedIn bombar. Conto com você, hein, Mônica? Ó, olha. Fica à vontade. Aí, hein? Pessoal, foi um prazer. Eu só posso dizer a vocês todos, obrigado de coração. E aquela frase, Ubuntu. Vamos junto. A gente vai conseguir. Até Tchau, mais, pessoal. gente. Até mais, Beijo, gente. beijo. Tchau.